Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo as informações do Internacional, o Clube do Povo ainda líder, ainda líder. E nesse vídeo você vai saber por que o Inter perdeu, o que aconteceu com o Colorado e quem são os culpados pela derrota. São 3 os culpados, hein? São 3 os culpados, não é só um, são 3 os culpados. Tá? E vamos falar do próximo jogo também contra o Vasco. Quem volta, quem não joga, e a possível escalação do Internacional você vê neste vídeo. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, dê joinha, deixe o seu comentário. Sei que estou atrasado nas respostas dos comentários. Eu costumo responder todos os comentários, mas está difícil. Mas agradeço de coração, todas as suas manifestações, todos os seus comentários, que eu leio todos, vou deixar bem claro, eu leio todos, mas não dá tempo de responder a todos, mas estou respondendo aos poucos, tá bom? Se o seu comentário está sem resposta e está demorando, me perdoe, mas eu vou responder a todos os comentários, tá ok? Pois o Internacional perdeu para um desesperado Sport que está na zona do rebaixamento, ressuscitando mortos de novo. Olha, até quando o Inter vai ressuscitar mortos? Só falta ressuscitar o Vasco, né? Só falta ressuscitar o Vasco. Aí sim, dá a taça pro Flamengo. Aí dá a taça pro Flamengo, tá? Pois a derrota do Colorado contra o Sport, que está na zona de rebaixamento, ou está próxima da zona de rebaixamento, sei lá. Mas a verdade é que o Inter, novamente, em pleno Beira-Rio, na sua casa, entrega a taça. Não entregou ainda está em primeiro lugar. Não vamos se desesperar, gente. Mas está aí. O título estava na mão. O título estava na mão. Só que por erro de 3 jogadores. 3. Wendel, Dourado e Marcelo Lomba. Erros particulares, erros pessoais desses 3 jogadores. O Inter sai com uma derrota realmente muito, que é um balde de água fria, né? Um balde de água fria nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O Wendel comprometeu, errou o pênalti aí no início do primeiro tempo, deixa o Inter com 10 jogadores durante 70%, 60% da partida. Aí realmente fica complicado. Jogar na derrota contra um Sport desesperado com 10 jogadores é muito difícil, é muito complicado. Por isso que o Wendel, na minha visão, é o principal culpado. Mas não é o único. Não é o único. Rodrigo Dourado, que eu venho elogiando, colocando ele como um dos principais volantes do futebol brasileiro na atualidade, joga um futebol fino, mas errou. Errou e comprometeu. Agora, o erro do Wendel fica mais grave porque o Wendel vem errando sistematicamente. Ele vem errando sistematicamente. Vou colocar aqui para você que não estão lembrados 3 situações que o Wendel errou e comprometeu as 3 competições do Internacional. Olha só. Entregou na Libertadores, pênalti na Copa do Brasil e agora compromete num jogo fundamental. Além de fazer o pênalti, é expulso, deixa o Inter com 10 jogadores, comprometeu total e geral, né? Agora o Lomba vem comprometendo também, hein? Marcelo Lomba, eu já disse, tem um vídeo gravado no início do ano, bem no início do ano, querendo o time ideal do Internacional para 2021 e eu coloquei quem no gol? Danilo Fernandes. Muita gente me criticou. Muita gente me criticou. Não vou dizer que o Lomba já fez muitas defesas importantes, milagres às vezes, mas não dá para comprometer do jeito que comprometeu ontem, né? Não tem como. Fazer golpe de vista num jogo decisivo como esse, golpe de vista, não pode desistir do lance, né? Não pode desistir da jogada, não pode. Tá? Na hora decisiva, o Inter amarela, essa é a palavra certa. O Inter amarela, um campeonato que teve na mão do Inter, Se o Inter ganhasse ontem, podia até empatar contra o Vasco, que ia frouxo contra a decisão contra o Flamengo. Mas não, perdeu, o Flamengo encostou, 1 pontinho de diferença só. Tá? O Inter deixando escapar o título nos últimos 2 jogos. Tá? O empate em Curitiba
e a derrota no Beira-Rio. E aí, volta a repetir a frase. O Inter ressuscita morto e reacende a vontade do Flamengo pelo título na hora decisiva. Faltou raça, faltou vontade, faltou, enfim, foco, determinação para o Internacional. Mas domingo já tem outro jogo decisivo e é contra o Vasco, no Rio de Janeiro. Vamos fazer a escalação do Internacional, possível escalação do Inter contra o Vasco. Galhardo volta, mas não deve iniciar o jogo, deve ficar no banco de reservas, tá? O jogo domingo, 16 horas, no São Januário, tá? Moisés também volta. Galhardo, que está recuperado de lesão muscular na panturrilha esquerda, tá voltando então. E o Moisés retoma a titularidade na lateral esquerda. Moisés, que não é nenhum jogador brilhante, mas em vista do Wendel, é um reforço e tanto, tá? E retoma a titularidade aí após cumprir suspensão. A principal dúvida é quem será o substituto de Patrick. No Inter de hoje não tem substituto para Patrick, não tem. Patrick está suspenso para o jogo contra o Vasco. Abel Braga também está indeciso nessa situação, né? Mas o mais provável é que Peglow seja o substituto. Particularmente eu não concordo. Peglow não teve um jogo que se diga foi o cara do jogo. Não teve. Sempre errando gols, sempre errando passes, sempre errando jogadas infantilmente. Tá? As outras opções, Nonato, também não me parece ser uma opção muito boa. E Galhardo. Para mim, Galhardo. Pelo menos ele é artilheiro, sabe fazer gols. E o Inter precisa de gols nessa partida. Mas ele vai optar para o Peglow. Com certeza vai optar para o Peglow. Tá? O Inter segue líder, portanto, com 66 pontos. Um a mais que o Flamengo, que é vice, com 65 pontos, coladinho no Inter. Devido à derrota, devido a erros cruciais e particulares, conforme falei antes, de 3 jogadores. Atenção para a possível escalação do Internacional na tela para você, confere aí. Marcelo Lomba no gol, na lateral direita Rodinei, fazer o quê? Rodinei, vamos de Rodinei, né? Lucas Ribeiro, olha, Lucas Ribeiro, que eu elogiava tanto, também não está jogando o que deveria jogar. Moledo está fazendo falta, hein? Moledo está fazendo falta. Mas a dupla de zaga deve ser Lucas Ribeiro e Vitor Cuesta. E Moisés, né, lateral esquerda, substituindo então o Wendel, né? Rodrigo Dourado permanece aí como primeiro homem de volante. Edenilson, Praxedes, Caio Vidal e Peglow. Ou Maurício, ou Nonato, ou o Galhardo. Maurício é uma boa opção, hein? Maurício é uma boa opção também, tá? E no comando do ataque, Yuri Alberto. Esse é o time do Internacional para encarar o Vasco. E fica a pergunta, será que vai ressuscitar mais um morto? Essa é a pergunta principal. O Inter precisa fazer sua parte, torcer por um tropeço aí do Flamengo e ir mais tranquilo para a decisão final aí contra o Flamengo, porque se perder para o Flamengo, aí sim já era. Se você gostou do vídeo, dê aquele like, deixe seu comentário que eu vou ler todos os comentários, respondo à medida do possível e se inscreve no canal, dá uma força pro Kodama, tá? Fique com Deus, tudo de bom, uma boa sexta-feira para você.